Beleza? Tá bonito, É um assunto que não, a gente não tem a pretensão, né, Ju, de finalizá-lo, porque a gente vai ter vários momentos que talvez a gente tenha que retomar alguns assuntos, mas é um tema que há bastante tempo a gente queria trazer para vocês, e eu fico bem feliz que estejam todos aqui prestigiando, então, a nossa convidada, que é a Juliana Brits. Eu vou deixar que ela se apresente para vocês, mas ela é consultora das entidades da CRT e da haste, e trabalha em parceria com a gente no programa de gestão de saúde, certo? Oi, Rui, tudo bem? Oi, tudo bom? Bem-vindo ele, Lu. Só assim, né? Tem que ser pescado, né, Bel? Mandei ele se acordar, Lu. Vou acordar. Não, a Bel vai pescando, ó. Olha, eu devo a todos vocês, mas em especial a Bel, tá? É verdade. Que é minha neta e convidou. Só um pouquinho, que velho tem que falar um pouquinho, tá? Mas a Bel então é minha neta, tanto tempo, eu tomei vacina agora. Aí, né? Por isso que eu tô voltando, tá? Tá bom, a gente aceita essa desculpa. Aí, Barbudo. Tirar o áudio de vocês e aí a Ju vai se apresentar. Ju, eu vou tirar o teu também, tá? Aí tu te desmuta, por favor. Certo. Então, vou contigo. Boa tarde. Meu nome é Juliana, para quem não me conhece ainda, então, presto serviço de consultoria para a haste e para a CRT já há mais de 3 anos, e quero agradecer o convite da assistência social, do serviço social e também do PGS, para estar falando um pouquinho para vocês de um assunto que eu sou apaixonada. Na verdade, eu trabalho há 33 anos, mas especificamente nos assuntos que envolvem saúde há 28. Então, quando me pediram para falar um pouquinho de planos de saúde para vocês, eu pensei, poxa, é um universo imenso. Então, eu não poderia começar falando de planos de saúde sem a gente ter uma noçãozinha de como é que isso tudo começou. Então, como a gente tem o nosso tempo limitado, eu tentei, de uma forma muito breve, trazer o máximo de informações que eu considerei necessário. Então, por um bom momento, assim, vai ser um monólogo, eu vou falar bastante, e depois, então, a gente vai abrir o espaço para questionamentos, enfim, para vocês tirarem as dúvidas que vocês tiverem. Então, eu trouxe uma apresentação e vou começar por ela. Quando a gente fala em planos de saúde, acho que a palavra que mais pega aqui para a gente é saúde, né? Não é o plano, é a saúde. Mas, na verdade, o que é a saúde para a gente? Muita gente acha assim, saúde é o estar bem, saúde é o não estar doente. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, a gente tem saúde quando a gente está com um bem-estar físico, um bem-estar mental, social. E, nesse ponto, eu acho que os associados, tanto da haste quanto da CRT, eles são privilegiados, porque tanto o Serviço Social quanto o PGS se preocupa muito com essa questão do bem-estar físico, mental e social dos associados. Prova disso é o que a gente está fazendo hoje, prova disso são os encontros que são proporcionados aí durante a semana para vocês. Então, somos privilegiados por quê? Porque a associação a qual estamos inseridas, ela se preocupa com o nosso bem-estar físico, mental e social. Isso não tem preço. E quando a gente fala, mas se saúde engloba tudo isso, o que é o direito à saúde? Na verdade, a gente ter acesso a tudo isso, né? Aí, quando é que começou esse assunto de direito à saúde? Na verdade, saúde existe desde sempre, mas esse assunto ele começou a ser mais trabalhado com afinco, ele veio mais à tona com a Declaração Universal de Direitos Humanos lá de 1948. E é quando tratavam os direitos humanos básicos, a questão da saúde, a questão social e também da saúde veio muito à tona. Então, quando falamos em saúde, a gente remete já desde dessa época. E se nós voltarmos um pouquinho na nossa história, não sei se vocês vão lembrar, eu me recordo, alguns aqui são muito novos, né? Mas vocês lembram que quem tinha acesso à saúde era somente as pessoas que tinham ou a carteira assinada e os seus dependentes,
ou quem era vinculado a algum tipo de sindicato, porque aí existia um sistema mútuo de contribuição, e aí os sindicatos trabalhavam o socorro, né? Eles socorriam as pessoas no sentido de contratar dentista, contratar médico. Então, no passado, quem tinha acesso à saúde ou tinha carteira assinada, mas mesmo assim, mesmo tendo esse acesso à saúde pública, as pessoas precisavam. Eu lembro dos meus pais saindo na madrugada, indo até uma unidade, que na época não era unidade básica, tinha outros nomes, e na madrugada pegava uma ficha. E aí essa ficha, a pessoa voltava para casa e durante a tarde voltava lá para passar pela consulta. Era uma via sacra, né? E aqui eu trouxe, ilustrando para vocês, as filas eram assim, na madrugada, era algo que eu tenho muito presente, assim, porque eu achava isso, desde aquela época, desumano. Então, desde então, até mais ou menos 1988, a situação da saúde, claro, estou resumindo aqui para vocês, tem todo uma linha do tempo aí, mas de forma muito sucinta, assim que acontecia. Então, nós tínhamos 2 tipos de saúde, de acesso à saúde, que era o acesso público e o acesso privado. Então, quem não tinha acesso, quem não tinha carteira assinada ou era dependente de quem era funcionário de alguma empresa ou não tinha acesso aos sindicatos, tinha que pagar por assistência particular. E isso era uma pequena parcela da população que tinha esse acesso. Isso era muito triste. E aí, algumas empresas, alguns hospitais, alguns médicos de clínicas, eles pensaram numa alternativa. Que alternativa era essa? Uma alternativa para que eles não dependessem somente de prestação de serviço em contrapartida remunerados pelo serviço público, mas também, e não do particular, porque o particular para os hospitais era uma pequena parcela da população que tinha acesso. Então, se achou a necessidade, se buscou uma alternativa. E qual que foi essa alternativa? Eles começaram a criar planos próprios de saúde, né? Como é que eram? O que eram esses planos próprios de saúde? Vocês devem ter ouvido falar, santas casas, hoje em dia muitas santas casas ainda têm, mas naquela ocasião, imaginem um hospital. Um hospital, ele tinha lá os serviços que ele prestava. Claro, no passado não era tão, como é que se diz, tecnológico como é hoje. Então, eles formulavam contratos com acesso a serviços que eles vendiam, forneciam, criavam contratos, e nesses contratos eles tinham, então, a prestação de serviço com várias exclusões. E aí eles comercializavam. E quem tinha acesso a esse tipo de serviço, então, quem geralmente comprava é aquela população que tinha um pouquinho de condições, né? E aí, então, ela não tinha acesso à rede pública, ela não tinha a total condição de um acesso à rede privada, ao atendimento particular, e ela, então, comprava o plano de saúde. E aí, esses eram os famosos planos de saúde. Mas quando é que eles surgiram? A gente falou lá da Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, essa necessidade de alternativa e essa busca começou lá na década de 50. Então, veio década de 50, década de 60, década de 70, e essa mistura da saúde foi criando forma, né? E aí, então, esses planos aos quais eu me referi agora, hoje a gente ainda ouve falar deles. Eles são os chamados planos não regulamentados, os famosos planos antigos, tá? Se eu estiver indo muito rápido, Luto, levanta a mão aí. E aí, o que aconteceu? Que eu falei para vocês que os planos eles vieram lá na década de 50, 60, 70, e aí, em 1988, nós tivemos a nossa nova Constituição Federal. O que a nossa nova Constituição Federal trouxe? Ela trouxe a universalização do sistema de saúde no Brasil. Ela nos trouxe que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, mas, ao mesmo tempo, ela deu espaço à iniciativa privada. Ou seja, ela deu margem para que se criasse uma legislação específica de saúde pública, mas também uma legislação específica de saúde privada. E aí foi, então, que com essa abertura, com essa brecha na legislação, que surgiu a lei que regula os planos de saúde. Então, em 1998, ou seja, 10 anos depois, surgiu a Lei 9656, que é a lei que regula os planos de saúde. O que essa lei trouxe para a gente? Ela trouxe muitas coisas, né? Mas, na verdade, ela veio de forma a regrar
todo aquele passado, né, que eu falei para vocês ali dos planos não regulamentados. Então, o objetivo dessa lei era colocar, como se diz, uma ordem na casa, porque como se comercializava, geralmente os hospitais, as clínicas criavam os seus instrumentos jurídicos ofertando aquilo que eles tinham para ofertar, quando a população necessitava de algum atendimento específico que não estava previsto naquele contrato, ela ficava à mercê. E isso era muito ruim. Então, não existia naquela ocasião uma relação de consumo, né? Um órgão regulador que cuidasse, que administrasse essa compra de um plano de saúde, né? E essa prestação de serviço. Então, a lei veio para colocar a ordem na casa. E, no meu ponto de vista, o que foi mais importante para nós, usuários de planos de saúde, foi o rol, a determinação do rol de procedimentos. Né? Foi aí que ela instituiu o que é o rol de procedimentos. É uma relação de todos os procedimentos imagináveis e não imagináveis que a gente pode fazer, né? Que a gente pode ter acesso. Hoje, mais ou menos, esse rol de procedimentos, ele prevê em torno de 6 a 7 mil itens. Ele é imenso. Mas o que a lei fez? Ela padronizou esse rol de norte a sul. Então, todos nós que temos planos de saúde, né, planos regulamentados de saúde, ou seja, planos que foram adquiridos após 1998, nós temos acesso a todos os procedimentos previstos no rol. Este rol ele é atualizado a cada 2 anos, inclusive no dia 1º de abril ele foi atualizado, entraram aí mais em torno de 69 novos procedimentos. Então, não tem como. Se nós temos planos regulamentados, a gente tem direito a tudo que está previsto no rol. Então, a lei veio para dar eu acho que é uma segurança para nós, usuários de planos de saúde. Com isso, então, a gente tem 2 cenários. A gente tem os planos não regulamentados, que foram adquiridos ali até 1997, final de 97, e nós temos, então, os planos regulamentados, que são todos os que estão sendo comercializados desde 1998. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar muito de planos não regulamentados. Então, esse é o cenário. Como é que ficou isso, então, a partir da legislação de planos de saúde? Nós passamos a ter, ao invés de um sistema dual, a gente está tendo um sistema que envolve saúde pública, a saúde suplementar, que é onde entra, né, os planos de saúde regulamentados, e o sistema complementar, que acaba sendo ainda a rede privada, mas entende-se aqui particular. Então, esse cenário mudou lá do que nós tínhamos antes, somente o público e complementar. Aí, com isso, a legislação, essa lei 9656, ela veio para ela normatizar, ela tem ali, eu falei só do rol, mas ela é imensa, ela traz uma série de regramento para que as operadoras sigam. E ela, para controlar e para fiscalizar. Acontece que, como tudo no Brasil, a gente depende de um controle mais efetivo. E aí, em 98, eles acharam que, com a legislação específica, já iam regularizar todo aquele passado. Mas isso não aconteceu, porque não tinha fiscalização sobre isso. E foi aí, então, que surgiu, no ano de 2000, por uma necessidade bem importante, a Agência Nacional de Saúde. Então, a Agência Nacional de Saúde, ela veio com o seguinte, ela é uma autarquia ligada ao Ministério da Saúde, que ela veio com o seguinte propósito, ela veio regular, por exemplo, a legislação, a Lei 9656, com todos os seus artigos, a ANS veio dizer o que as operadoras teriam que fazer, normatizando o que elas deveriam fazer, eu digo que é como o que, quando, onde e por quê. Então, ela trouxe o regramento, a normatização através das resoluções normativas, e ela controla e fiscaliza tudo isso. Eu digo hoje em dia, as operadoras, elas têm que ser muito transparentes, porque a agência, ela enxerga tudo da operadora. Ela criou mecanismos de controle, onde ela visualiza tudo, que mais no final do nosso encontro eu vou citar alguns exemplos para vocês. Mas, então, esse foi o propósito da origem da Agência Nacional de Saúde. Aqui eu trouxe para vocês, e até vou exemplificar para não ficar tão maçante, algumas atribuições da ANS. Quando a gente fala que ela cria regras, que ela normatiza, que ela controla, ela fiscaliza, imaginem vocês indo no hospital Moinhos de Vento, Mãe de Deus, PUC, no médico, no cardiologista.
aquele profissional, no fisioterapeuta, na nutricionista, na psicóloga, todos estes prestadores que nos atendem em qualquer lugar do país, a agência conhece. Ela sabe, porque no momento em que as operadoras vão credenciar esses profissionais, em algum momento ela vai ter que informar a Agência Nacional de Saúde de que ela está fazendo essa contratação. Ou seja, ela vai disponibilizar aqui para o plano Unimax, para o plano Unifácil, para o plano Uniparte, tal prestador está atendendo. Isso ela tem que informar a agência. Então, e a agência monitora. Toda aquela informação que a gente busca no site, a relação de prestadores, isso tudo é uma obrigação que as operadoras têm perante a agência. Outra questão, uma atribuição da agência é definir o rol, conforme a gente já falou, e depois a gente vai falar mais um pouquinho, que ele se modifica a cada 2 anos. Ela estabelece parâmetros e indicadores de qualidade, é chamado Índice de Desempenho em Saúde Suplementar. Então, ela consegue, através de todas essas informações que as operadoras alimentam ela, mensal, semestral, trimestral, ela consegue identificar qual é o nível que se encontra essa operadora. Então, é como se fosse um semáforo. É o laranja, o verde, o laranja e o vermelho. Dentro da classificação dela, se a operadora está no laranja, opa, ela está em sinal de atenção. Significa que a qualquer momento ela pode entrar com uma fiscalização, uma direção fiscal para a operadora. É interessante aqui, até busquei uma informação para vocês, para a gente ter acesso. Hoje, a maioria da população da haste e da CRT tem Unimed e Centro Clínico Gaúcho. Então, eu trouxe esse índice para vocês, porque eu acho que é importante. A Unimed, no ano de 2020, que foram foram analisados dados de 2019, a Unimed ficou com pontuação 1, sendo que a nota máxima é 1. Isso é muito bom para nós, significa que a operadora a qual a gente está vinculado, ela está cumprindo com as suas obrigações e ela está bem na foto, como se diz, né, perante a agência. O Centro Clínico Gaúcho também está muito bem, os dois estão em sinal verde. O Centro Clínico Gaúcho não está com 1, mas está com 0,81, então está excelente também. Então, isso é uma forma de conforto para nós que compramos esse serviço. Outra questão que ela tem como atribuição é a questão do ressarcimento ao SUS, que eu vou tratar com vocês depois, quando eu trago umas curiosidades, então eu não vou me adentrar nesse assunto agora, mas é um assunto bem importante. Outra questão que a ANS determina, e aqui tem que ficar bem claro, a ANS, ela controla o reajuste dos planos individuais. Vocês devem acompanhar anualmente na mídia, porque a mídia traz bem forte isso, em maio, geralmente. Por exemplo, eu, Juliana, fui lá no balcão da operadora e comprei um plano de saúde, sem vínculo empresarial nenhum. Eu fui lá, pessoa física, e comprei. O reajuste da minha mensalidade, ele vai ser definido anualmente, independente do que eu usei ou não, anualmente, o índice pré-determinado pela agência. Então, que fique claro, depois também eu vou entrar nesse mérito nos planos, nos reajustes dos empresariais. A ANS só monitora, ela só controla e determina os índices de reajustes dos planos individuais. Outra questão importante, por exemplo, quando nós compramos o nosso plano de saúde, a gente recebe uma carteira, né? A gente não tem noção o que se passa até nós chegarmos a isso aqui. Então, a operadora, ela não pode definir que ela tem um plano de saúde, que ela quer comercializar um plano de saúde e ela começa a vender. Ela precisa pedir autorização para a Agência Nacional de Saúde, ela tem que mandar uma série de informações, ela tem que fazer cálculos atuariais, mandar para a agência para que a agência diga assim, ok, operadora, agora você pode comercializar. E isso, para nós chegarmos até aqui, para a operadora fazer todo esse processo, gira em torno, gente, de... Antigamente levava 1 ano, depois 6 meses. Hoje em dia está bem mais curto esse tempo, mas em torno de uns 3 meses a gente consegue registrar um produto, que é aqui onde eu coloco que ela define normas para registro de produtos e planos. Outra coisa também que ela determina, não é qualquer empresa que pode sair virando operadora de planos de saúde. Também precisa de uma autorização da Agência Nacional de Saúde, tá? Não é tão simples assim ser uma operadora. E outra atribuição que eu considero importante é essa integração de dados que a ANS faz entre usuários de planos de saúde e pessoas que têm acesso à rede pública de saúde.
Ou seja, hoje, nenhum de nós ingressa num plano de saúde sem termos o nosso cartão nacional de saúde. A gente já recebe o nosso cartão nacional de saúde agora, quando a gente sai do hospital, a gente tem que providenciar, né? E isso foi uma exigência em função do Ministério da Saúde, em parceria com a Agência Nacional de Saúde, que também depois eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Aqui eu trouxe um dado importante, ele foi extraído da Agência Nacional de Saúde hoje, ela atualizou agora no mês de abril. O que nós temos hoje de operadoras no Brasil, registradas perante a ANS? 735. Destas 735, somente 698 estão com beneficiários vinculados. Significa que essa diferença, elas estão lá ativas, mas não tem nenhum beneficiário vinculado. Essas 698 operadoras ativas, elas têm 18.770 planos cadastrados. Quando eu falo plano, imaginem Unimax, Uniface, Uniparte, imagine 18.770 planos espalhados pelo Brasil. É isso que existe. E aí nós temos, neste universo de planos, 47.768.176 pessoas vinculadas. Se a gente parar para pensar assim, é um monte, né? Mas se nós pararmos para pensar que o nosso sistema de saúde público é universal e que nós temos no Brasil mais ou menos aproximadamente 212 milhões de habitantes, a gente pensa que a gente chega a se convence de que somos realmente privilegiados, né? Porque somos uma pequena parcela da população que tem esse acesso, né? E que o restante dessa população ou depende do serviço público, que é universal, mas que ele não é ruim, ele é um sistema bom. O problema é que ele foi pensado de uma forma errada, porque se usou como base, quando se pensou o sistema universal, se usou como base o Reino Unido, né? E o Reino Unido, seja em questões sociais, seja em questões de saúde, é muito diferente do Brasil. E na ocasião, quando estavam pensando em nosso sistema universal, eles se basearam, o Reino Unido tinha em torno de 50 milhões de habitantes, então dava certo lá. Então, quando a gente critica o nosso sistema de saúde pública, não é porque ele é ruim, é porque ele foi pensado errado, é porque ele foi universal, mas ele, imagina, 4 vezes mais do que o Reino Unido conseguia fazer. Então, eu trouxe esse slide aqui só para fins de curiosidade mesmo, e para que a gente pense, né, que realmente nós somos privilegiados. Aqui eu trouxe algumas obrigações das operadoras perante a Agência Nacional de Saúde, que às vezes a gente critica as nossas operadoras, né? Poxa, por que isso, por que aquilo? Mas é porque, de fato, elas são cobradas disso. E eu não estou aqui defendendo as operadoras, tá? O que acontece? Quando eu falei de registro de produto, eu já expliquei ali anteriormente que a obrigação que a operadora tem é de registrar o produto antes de comercializar. Então, essa é uma obrigação. Outra obrigação que ela tem, cada movimentação cadastral que acontece, por exemplo, nós vamos lá, seja na CRT, na haste, nós vamos incluir um dependente. Essa movimentação a ANS enxerga. Essa movimentação de entrada, de saída, de alteração de endereço, enfim, toda a movimentação é enviada mensalmente para a agência, então é uma obrigação. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, se as operadoras não cumprirem, que aqui é um resuminho, né, do que elas são obrigadas a fazer, elas recebem sanções, e sanções bem elevadas. Aqui, como eu falei anteriormente, ela tem que, independente, o reajuste de plano individual, ele é determinado pela Agência Nacional de Saúde, o individual. E aí, independente disso, a operadora tem que mostrar para a agência que ela aplicou aquele reajuste para aquele beneficiário no período correto. Tá? Então, quando eu falei em transparência, é nesse sentido, que ela enxerga tudo. Agora, a gente vai falar assim, ela visualiza também, ela visualiza e ela não determina, tá? Os reajustes de planos coletivos. O que é isso? O reajuste de plano coletivo, ele se baseia na sinistralidade, que eu vou depois aprofundar um pouquinho mais com vocês. Mas o reajuste de planos coletivos, ele é determinado em uma negociação entre as partes, né? Conforme a utilização do plano, a receita e a utilização do plano, que em seguida eu vou explicar bem essa questão do reajuste de plano coletivo. Outra questão interessante, que eu acho que
quase ninguém sabe, é que as operadoras pagam para a Agência Nacional de Saúde uma taxa por beneficiário. Então, por exemplo, a Unimed Porto Alegre tem lá 697 mil vidas. Ela tem que pagar por cada vida uma taxa trimestral, um valor trimestral para a ANS, exceto para pessoas acima de 59 anos. Então, a operadora, para aqueles beneficiários que têm acima de 59 anos, ela não precisa efetuar o pagamento dessa taxa. Mas é uma taxa obrigatória que, se não paga, também se reverte em sanção. Esse monitoramento TIS que eu trago aqui, imaginem vocês que vocês estão num hospital. Aí vocês têm a diária do hospital, vocês usam oxigênio, vocês usam equipamentos, vocês têm atendimento de enfermagem, vocês usam aquela agulha X. Tudo isso a ANS também enxerga. Por quê? Porque mensalmente, quando chega essa conta lá do prestador para a operadora, ela compila esses dados e ela é obrigada a mandar essas informações para a Agência Nacional de Saúde. E é através desse monitoramento que a ANS faz uma série, estuda uma série de dados e que depois disponibiliza para a população. Então, é uma obrigação que é bem interessante. Então, quando a gente se imagina lá numa consulta, a gente já pode imaginar assim, opa, a ANS daqui 1 mês, 2 meses vai enxergar que isso está acontecendo. Isso também se dá através do Sistema de Informações de Produtos, que é o SIP. Eles trabalham mais ou menos em conjunto, são informações que a operadora manda para a ANS. A tabela unificada de saúde suplementar, aqui também é interessante. Quando a gente fala em rol, que eu falei lá em 6.000, 7.000 itens, essa tabela unificada, pensem que para este rol de procedimentos, a ANS se deu ao trabalho de padronizar que esses itens dentro do rol, eles fossem únicos de norte a sul do país. Ou seja, o raio-x que eu faço aqui em Caxias, o raio-x que vocês fazem em Porto Alegre, de tórax, vamos supor, até o norte do país, ele vai ser o mesmo código. Por isso que ela consegue tratar esses dados através do monitoramento do CIP, porque ela, qualquer procedimento, a cirurgia bariátrica que vai ser realizada, o código da cirurgia vai ser igual de norte a sul do país. Essa foi uma forma que a ANS entendeu de padronizar para facilitar o quê? O controle e a fiscalização. Atualização de cadastro de prestadores, eu já comentei com vocês anteriormente, né, que quando um hospital está prestando serviço, a ANS enxerga que este hospital está para este plano, assim como que o fisioterapeuta está para aquele plano. Então, essa atualização cadastral também é uma obrigação das operadoras para com a agência. Adiante, então, temos a notificação de investigação preliminar. Essa notificação de investigação preliminar, ela é chamada de NIP também. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Ela é um canal de comunicação entre a Agência Nacional de Saúde e beneficiários de planos de saúde. Ou seja, algo que a legislação prevê e que eu, usuária de plano de saúde, não estou de acordo, eu posso, através dessa notificação, me comunicar com a agência. E essa comunicação, gente, ela vai interferir direto no quê? Naquele índice que eu comentei com vocês. Porque quanto mais notificações tiver, mais vai acendendo a luz, a laranja e a vermelha da operadora. E aí, com isso, o índice da operadora vai caindo. Vocês devem ouvir também, eventualmente, na mídia, a Agência Nacional de Saúde suspendeu tantos planos, suspendeu a comercialização de tantos planos. Sabem por que isso acontece? Pelo excesso de notificações de investigação preliminar que comprometem o atendimento do beneficiário. Então, se nós pararmos para pensar assim, nessas breves obrigações que as operadoras têm com a gente vê que a gente se sente um pouco mais seguro, né? Porque a gente vê que é como se fosse um cerco fechado, né? Para que as coisas fluam de uma forma correta. Aí temos também a questão do ressarcimento ao SUS, que eu vou falar em seguida para vocês, que eu trouxe aqui mais a nível de curiosidade, para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor. Então, a gente vai falar sobre sinistralidade e reajuste, depois ressarcimento ao SUS e declarações de saúde. O que é a tal da sinistralidade? Todos nós, ou praticamente todos nós, temos um seguro, né? Seja ele de carro, de vida, de casa. A gente paga todo mês esse seguro, mas a gente paga para não usar, né? Quando ocorre um sinistro ou quando ocorre um evento, é que a gente vai acabar tendo que desembolsar a franquia, enfim.
Aí aqui, quando a gente fala em sinistralidade de planos de saúde, vamos imaginar que a gente paga todo mês o nosso plano. Mas a gente não usa. Vamos supor que a gente está pagando, né, periodicamente, mas não usamos. Várias pessoas estão nessa condição. E nós não estamos usando, mas alguém está usando. Então, vamos imaginar que a receita é X e a despesa é Y. Quanto mais pessoas contribuírem e menos pessoas usarem, melhor. Significa que a receita está legal e a despesa está baixa. Quando o inverso acontece, quando a receita está aqui e a despesa sobe, ou seja, a utilização do plano de saúde aumenta, isso é ruim. Por quê? Porque quando eu falei para vocês que o cálculo do reajuste dos planos empresariais ou coletivos, que é o nosso caso, porque nós estamos vinculados a uma associação, uma empresa, quando a nossa utilização ela é excessiva e essa despesa ela está superior à receita, no momento da negociação, vai se analisar justamente esta sinistralidade. E aí, se essa despesa estiver muito elevada, além da receita, o nosso percentual de reajuste fica comprometido, né? Quanto maior a despesa e mais baixa tiver a receita, maior será o nosso reajuste. Então, essa questão da sinistralidade, ela é bem importante, assim, seria legal que todo mundo conhecesse, soubesse um pouquinho a respeito dela. Quando eu falei lá anteriormente do ressarcimento ao SUS, que eu comentei com vocês do Cadastro Nacional de Saúde, foi justamente para isso. Então, por que que agora todo mundo, quando nasce, já tem que ser providenciado o seu Cartão Nacional de Saúde? Por quê? Porque a Agência Nacional de Saúde, ela cruza informações com o sistema público de saúde. Então, se eu, Juliana, busquei atendimento num hospital, eu consegui com um médico amigo meu que a minha cirurgia de coluna fosse realizada antes, eu não vou, é mais rápido, vou fazer pelo SUS. Se eu for fazer pelo SUS a minha cirurgia, não mostrando que eu tenho acesso a planos de saúde, já mesmo eu não informando, daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, a operadora de planos de saúde a qual eu estou vinculada vai ficar sabendo deste meu atendimento. Por quê? Porque através deste Cartão Nacional de Saúde, eles vão cruzar esses dados do cartão com o CPF da pessoa, e a partir daí eles vão identificar que a Juliana fez uma cirurgia X no dia tal, a hora tal, o procedimento foi tal e o custo foi tal. E o que que ela faz? O que que o Ministério da Saúde faz? A Agência Nacional de Saúde, através do Ministério da Saúde, ela apresenta essa cobrança para a operadora de planos de saúde e a operadora de planos de saúde vai pagar por este atendimento que a Juliana realizou pelo SUS. Então, quando a gente fala aqui, em despesa, se eu usei o SUS, eu não vou dar despesa para o plano? Mentira, isso tem que ficar abortado. No momento em que eu utilizei o sistema público de saúde. E por enquanto, até uma observação, o SUS, ele não está, a Agência Nacional de Saúde, ela não está conseguindo monitorar, todos os atendimentos. Por quê? Porque nem todos os postos, nem todas as unidades básicas de saúde, elas são informatizadas a nível de Brasil, se a gente parar para pensar. Mas quando eu falo em ressarcimento ao SUS, eles estão focando em atendimentos hospitalares, atendimentos de alto custo, como hemodiálise, diálise, quimioterapia, serviços de oncologia, procedimentos, medicamentos reumatológicos, que são bastante onerosos. Tudo isso está sendo cruzado e contra-apresentado com para as operadoras de planos de saúde. Então, pensem, se vocês têm plano de saúde e usarem o SUS, esse custo do SUS vai cair aqui na despesa da sinistralidade de vocês e vai impactar posteriormente no reajuste. Outra curiosidade, quando nós ingressamos no plano de saúde, nós temos uma declaração de saúde que a gente preenche. Não sei se vocês recordam, talvez aqui alguns já tenham o plano há muito tempo, mas é um padrão definido pela agência, onde a gente tem lá uma série de doenças elencadas e a gente põe sim, não, né? O que pouca gente sabe é que essa declaração, ela dá margem para que a operadora de planos de saúde possa limitar o atendimento de alto custo para alguma doença e lesão pré-existente. Por exemplo, eu
declaro lá nessa declaração de saúde, quando eu vou ingressar no plano, que eu tenho catarata. E aí, a gente vai assinar lá os documentos. No momento em que eu coloquei sim, vai passar por um médico revisor. O médico revisor, ele vai avaliar, ele vai verificar e vai dizer, opa, a Juliana tem catarata, então ele vai classificar essa catarata como um código internacional, com um código internacional de doenças. E esse código, ele vai estar amarrado a procedimentos de alto custo. Por exemplo, se eu precisar fazer uma tomografia ocular, se eu precisar fazer uma ressonância ocular, eu vou ter que esperar para realizar esse procedimento de alto custo 2 anos. Porque a Agência Nacional de Saúde entende que eu tenho que contribuir um pouco com o plano para que eu possa usufruir desse atendimento de alto custo. Imaginem vocês, se todo mundo que tem uma doença e lesão pré-existente ingressasse no plano e já imediatamente pudesse ter acesso a esse tipo de serviço, com certeza a despesa ia, né, ia subir muito. Então, não tem como. Então, essa é uma forma, é como se fosse um fator moderador que a própria agência disponibiliza para que as operadoras consigam ter uma reserva, né, para ela poder garantir o atendimento a todos. Sendo assim, eu acho que é importante, quase finalizando e já dando espaço para que vocês possam fazer as perguntas de vocês, nós, enquanto beneficiários de planos de saúde, né, eu pergunto, quais são os nossos direitos? Tendo em vista todo esse histórico que eu trouxe para vocês de forma muito breve, o nosso direito é ter acesso a tudo o que a legislação prevê. Por quê? Porque hoje está fácil, porque a gente tem uma agência reguladora, a gente tem uma agência que está olhando pelo bem do interesse público no que diz respeito à saúde. Então, os nossos direitos, o nosso direito é ter acesso a todo o rol de procedimentos, é tudo que a legislação prevê. E qual é o nosso dever? Eu acho que aqui é importante. O nosso dever é usar todo e qualquer plano de forma consciente. Por quê? Eu falo isso, exemplo da minha mãe. Ela vai num cardiologista. Aí o cardiologista solicitou lá uma lista de exames. Ela não gostou do cardiologista. Aí, eu vou lá no outro. Daí ela vai no outro cardiologista. Eu estou dando exemplo dela, mas ela não faz isso porque eu não deixo. Ela vai no outro cardiologista. Daí ela não conta para esse cardiologista que ela foi no outro, porque por vergonha, né? Ele pede a mesma lista de exames. Aí ela vai e tenta fazer. Isso não é uso consciente. Isso não é usar o plano de forma consciente, porque a gente está impactando lá na questão da sinistralidade. Então, o nosso dever, e fica aqui a minha dica, né, e para que todos tenham consciência de utilizar o seu plano de saúde de forma consciente. E já finalizando, então, todos nós que somos usuários de plano de saúde, a gente precisaria ter esse momento, né? Antes mesmo de comprar o plano de saúde, a gente precisaria ter um pouquinho da noção de como isso aconteceu, de como isso acontece, ter acesso a esse universo, porque só dessa forma a gente vai poder entender algumas coisas que às vezes são a nós apresentadas e a gente fica um pouco receoso, um pouco contrariado. Então, eu penso que esse momento, claro, de forma muito breve, reforço aqui, a gente está falando desde antes de 1940, eu trouxe em 25 minutos para vocês esse assunto, mas seria muito importante nós replicarmos essas informações, dissiparmos essas informações, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais da nossa realidade. Então, eu agradeço muito a atenção, peço desculpa pela rapidez, porque o nosso tempo realmente é limitado, e fico à disposição de vocês para perguntas. Obrigada. Obrigada, Ju. Nossa, foi ótimo. Várias coisas que eu não conhecia também da história dos planos de saúde. Bem legal, bem interessante. Ju, se tu puder fechar e tirar o compartilhamento, porque daí a gente abre para o pessoal fazer perguntas. Uhum. Pergunta, por favor, levante a mão. Vamos lá, Márcia. Não é uma pergunta, na verdade. Na verdade, não, é só, eu acho que a Juliana foi bastante modesta, né, quando ela falou da qualificação dela. A Juliana é especialista nisso, sim, há 20 anos, mas também ela é uma acadêmica de direito, ou seja, ela está se aperfeiçoando diariamente, então ela é o nosso portal de consulta, né, em tudo que diz respeito aos planos de saúde. Né? Só para esclarecer isso, então ela é realmente expert nisso aí. Obrigada. Desculpa.
Obrigada, Márcia. Bom tu ter falado isso. Eu ia deixar para o final, mas acho que é interessante a gente já trazer isso. Então, a Ju trabalha diretamente conosco nessas questões de rol, de direitos, de regulações, o que pode, o que não pode, se o plano de saúde está fazendo de forma correta ou não está fazendo de forma correta. E ela nos dá todo esse respaldo e vocês podem usufruir, né? Além do que a gente já aproveita ela bastante, já usufrui bastante dela, mas é importante que vocês saibam que a gente tem esse recurso, né? Porque a Ju tem um vasto conhecimento sobre isso e ela é nossa parceira e nos dá todo esse suporte. Eu queria fazer uma pergunta, porque talvez não tenha ficado, pode ser que não tenha ficado muito claro, mas eu vou deixar vir, porque pode ser que venha essa dúvida. Então, pessoal, quem tiver, por favor, perguntas. Obrigada, Lúcia, realmente foi ótimo. Obrigada. Ribas. Depois o Rui. Boa tarde, doutora. É um prazer estar com a senhora aí. Não sou doutora. Não? Mas agiu que nem doutora. Eu tenho uma colocação de 4 perguntas. Né? Que bom. Eu gosto de escutar e também perguntar. Na questão a colocação seria, quando eu iniciei a trabalhar em 1975, eu pagava sobre 20 salários mínimos o meu recolhimento de saúde. Isso é mais uma colocação, não é uma pergunta. É para que, no meio desse seu trabalho, se a senhora conseguir colocar isso, a gente vai ver que a gente não é tão privilegiado quanto a gente foi naquela época. Só que foram nos tirando e hoje está virado em 7 salários mínimos a nossa previdência, né? Quando isso? Né? Mesmo aposentado, com 40 e poucos anos de trabalho, não interessa. Então, o que bancou em 1998 foi o aumento da nossa quantidade de trabalho, mas isso aí é só uma lembrança, né? Porque os mais novos não se esqueçam disso. Eu não considero privilégio em relação aos que estão mais pobres, né? Mas realmente há um hiato aí muito grande. Quanto às perguntas, seria o seguinte: a Alice comentou na cirurgia do SUS que cobra do plano o ressarcimento para o SUS, né? Isso. E o contrário não impactaria também no plano? Porque se eu usar o plano, quando houver o reajuste do plano, eu estou pagando um plano Unimed. Aí eu posso usar o SUS ou posso usar a Unimed, certo? Certo. Aí fui lá, usei o SUS, a ANS vai pegar e vai dizer assim: o seu Ribas aqui tem o plano Unimed. Então, pelo que eu entendi, a despesa é jogada no plano Unimed, o que vai impactar no reajuste, certo? Uhum. Isso, se eu usasse o plano Unimed, não seria a mesma coisa? É a mesma coisa, talvez eu não me fiz clara, porque vai se somar. Se eu usar a Unimed, se eu usar o plano de saúde que eu tenho, certamente a despesa vai somando. E esta do SUS, ela se soma a esta. Então, elas se somam. Não que uma abafa a outra ou que uma preza mais que a outra. A despesa do procedimento do SUS, ele vai se somar, porque no momento em que a ANS apresenta para a operadora vai jogar dentro daquela conta daquela empresa este custo, somado ao custo mensal da utilização do plano. Ou seja, eles estão me cobrando ilegalmente, eles estão me cobrando 2 faturas. Não, tu tem o carimbo de privilegiado, Luiz Felipe. Não. Que a gente paga o plano de saúde, a gente arca com tudo. Isso, exatamente. Não está pagando 2 faturas. Eu acho que o que tem que ficar claro é que, independente, se tu tiver plano de saúde, independente de tu usar o plano ou o SUS, essa despesa vai cair no plano de saúde. Né? Muitas vezes as pessoas têm a ilusão de que ir utilizar o SUS tendo plano de saúde deixaria de recair essa despesa dentro da saúde. Não é verdade. Né? Só que tem uns detalhes nisso aí, Luciano.
muitas vezes, e nós tivemos colegas que fizeram isso, e graças a Deus fizeram isso, marca-passo. Não tinha no Unimed, a Unimed não colocaria o marca-passo na pessoa, e pelo SUS a pessoa recebeu um marca-passo de 60 mil reais. Tá? Perfeito, então, Ribas. Então, Na verdade, assim, ó, existem alguns transplantes, por exemplo, que não estão cobertos, não estão dentro do rol da ANS, certo? Isso não significa que o usuário não vai ter acesso, ele vai ter acesso via SUS, que vai repassar esse valor. Me corrija se eu estiver... Então, é bom deixar bem claro que, dependendo assim, do código, tu vai ter que usar o SUS, porque a Unimed não faz aquele exame. Mas, de certa forma, os planos de saúde ajudam a financiar a saúde pública, né? A saúde universal. Isso. Então, a gente, na verdade, está ajudando quem não tem. Deixa eu só esclarecer. Ajudando duas vezes. Deixa eu só esclarecer. Quando eu falei em rol, então vamos imaginar que o código deste transplante que foi feito, por exemplo, pelo SUS, se ele não está previsto no rol, não vai haver cobrança, tá, seu Luiz Felipe? Não tem cobrança. Então, só vai... Porque tem todo um sistema por trás que é de analisar essa cobrança, é de verificar esse aviso que está sendo apresentado, se a pessoa... Quando a operadora recebe, ela faz uma análise, não é simplesmente eu te apresentei a conta e tu vai pagar. A operadora ela vai avaliar se a pessoa estava em carência, se a pessoa tinha pré-existência, se o contrato era regulamentado. Então, a operadora, antes de aceitar essa cobrança, ela vai tentar impugnar essa cobrança, né? Legalmente, se ela tiver subsídios. Se esse procedimento está previsto, se esse procedimento não está no rol, nem falamos em cobrança, né? Nem falamos em cobrança. Doutora, eu teria mais dois aqui. Pode falar. No caso da carência, o oftalmo, né? Que nós falamos, teria 2 anos, se tu vai lá no oftalmo, tu tem 2 anos de carência, vamos dizer que tivesse isso. Só que aí, naquele intervalo ali, tu usou pelo SUS. Já que tu tem carência no plano de saúde, tu foi lá no oftalmologista do SUS, ele te consultou, eles vão enxergar que tu tem um plano, né? Apesar de estar em carência, eles enxergam isso do carência, então? Eles não vão jogar para cima do plano? Não, deixa eu esclarecer. Quando eu dei o exemplo ali da catarata, que seria uma fasectomia, ela só vai ter carência de 2 anos para procedimentos de alto custo. Por exemplo, consulta não é alto custo. Alto custo a gente fala internação cirúrgica, procedimentos mais caros, que seria um implante de uma lente, ou seria a própria ressonância e a tomografia. O restante relacionado à parte oftalmológica, a pessoa vai ter acesso. Seria só a procedimentos de alto custo. Mas a maioria das cataratas a gente está fazendo cirurgia, né? Pelo menos os colegas estão fazendo cirurgia. Então já seria alto custo. Né? Não, mas de repente a pessoa já entrou com compra de carência. Também tem uma parte, vamos imaginar, tem pessoas que entram com carência comprada, né? Então, tem uma série de coisas que, como eu disse, a gente teria aqui dias, semanas, meses para conversar no detalhe. Mas também, reforçando, consultas. O SUS não está cruzando informação. Vocês recordam que eu disse que ele não está 100% informatizado, então ele só vai cruzar informações de procedimentos de alto custo. O que ocorre na unidade básica de saúde, fiquem tranquilos. Isso, por enquanto, não está sendo cobrado. Mas o que começou a ser recentemente cobrado foi atendimento odontológico. Isso é uma novidade, porque hoje, as unidades básicas de saúde, né, os postos prestam serviço odontológico. E isso, a Agência Nacional de Saúde começou a cruzar. Mas fique tranquilo, que as consultas, por enquanto, não tem problema. Bom, a minha última seria o seguinte: teste do Covid. Vamos dizer que vamos dizer que me deu Covid e eu tive que me isolar em casa e passou meus 14 dias de isolamento, eu vou voltar ao trabalho. Eu sou um faxineiro, um zelador. Eu tenho direito a pedir para alguém que pague esse teste de Covid para mim? Esse é um caso, né? Eu estou em casa, eu não fui para o hospital. Eu fui diagnosticado com Covid, mandaram me isolar em casa, já que eu não tinha sintomas de febre, mas descobri que fez um teste, tinha Covid, fiquei. Esse teste para voltar ao trabalho, né, para chegar e me apresentar no trabalho, qualquer que seja, esse teste
pode ser, ou já é ressarcido pela Unimed, no caso, ou se eu estou no hospital e estou recebendo alta do hospital, passei lá 30 dias, o seu Ribas agora está bem, deixa eu bater na madeira que eu não quero nem pensar em hospital. Aí eu vou sair do hospital. Mas eu não posso sair simplesmente, vai tomar tal remédio, eu tenho que quero voltar a alguma coisa. Como é que eu comprovo que eu não tenho mais Covid? Através de um teste. Esse teste é meu custo ou é custo do plano de saúde? Eu posso pedir junto ao hospital, eu posso pedir junto ao médico, eu posso fazer alguma coisa que eu não tenha que pagar. Vamos por partes, então. O teste do Covid, o pessoal do PGS e da Assistência Social tem participado bastante desse assunto. Tem várias situações que envolvem. Primeiro, vamos imaginar que o paciente chegou no hospital com sintomas, certo? Dentro da Agência Nacional de Saúde, existem alguns códigos que estão previstos para o COVID, alguns exames que são previstos. Estes exames, eles têm diretrizes de utilização, ou seja, o paciente, cada um tem uma diretriz, tá? Então, por exemplo, o paciente tem que estar com febre, tem que estar com sintomas há não sei quantos dias, são coisas bem específicas que o médico vai relatar ali no prontuário, no atendimento, e aí ele vai solicitar o exame. Só que tem um porém. Vamos imaginar que a gente chegou nesse pronto atendimento com estes sintomas, mas o médico vai chegar para a família, ou a atendente vai dizer para a família, olha, tem esse teste que o seu plano cobre, porque você está com os sintomas, mas tem esse teste rápido. Esse teste rápido, de norte a sul do país, ele não é coberto, não é coberto. Então, geralmente na ânsia, e eu também faria isso, gente, se eu estou com sintomas, eu quero saber logo se eu estou com sintomas, eu não quero fazer um teste para esperar 3 dias para saber se eu vou ter que fazer o tratamento ou não. Só que esse teste rápido não é pago. Então, se o senhor chegou no pronto atendimento e precisou realizar o teste, tem como esperar, não está com sintomas muito agudos, aí se enquadra dentro das diretrizes previstas pela ANS, naqueles códigos que fazem parte do rol, beleza, o senhor tem direito a fazer. Aí o senhor trouxe a situação de que o paciente internado vai ter alta e ele quer saber se ele está com Covid ou não. Aí vai depender todo da questão técnica médica. Quanto tempo o senhor está internado, o Covid fica 14 dias no organismo. Aí o médico... É isso que eu ia te pedir até licença, Ju, porque na verdade, Ribas, não tem protocolo. Os protocolos médicos, eles não preveem teste para retorno ao trabalho, ou retorno às atividades sociais, tá? O retorno à família, etc. Os mais conservadores, eles consideram até o 14º dia. A partir do 15º dia já não teria mais risco de passar o vírus, mesmo que tu ainda tivesse alguns sintomas. Então, eles são um pouco mais conservadores, porque o protocolo fala em 10 dias, tá? Tanto é que se tu for consultar no posto de saúde, a tendência é que a orientação do médico seja essa, a partir do 10º dia tu não tem mais risco de passar Covid. Alguns médicos estão um pouco mais conservadores, né? E estendem até o 14º. Então, não tem necessidade, não tem por que fazer o teste depois do 14º dia, e naturalmente isso não vai ser coberto, porque não tem indicação médica. Porque isso aí. Todo teste, ele precisa de uma prescrição médica, né? E por que pessoas estão se reinfectando? Mas aí uma coisa não tem a ver com a outra. Não significa que ele reinfectou no momento que ele estava ainda com a Covid. Para ele reinfectar, ele tem que ter uma janela, uma distância entre a primeira infecção e a outra infecção. Essa janela é que ainda está, que ainda a gente ainda tem dúvidas, né? Justo. Os médicos falam de 3 a 5 meses, mas depende também do quanto do vírus entrou no teu corpo, o quanto o teu corpo reagiu a ele e criou anticorpos. Eu tive Covid, tá? Eu tive Covid com sintomas super leves. Eu não tive febre, eu só tive dor no corpo, sensação de cansaço e uma sensação de tipo sinusite, tá? Eu tive isso lá em dezembro, final do ano. Primeiro do ano eu estava com Covid. Hoje, provavelmente, eu não tenho mais anticorpos ativos, porque eu provavelmente tive uma carga viral baixa
e eu posso me reinfectar, certo? Mas tudo são suposições. Da mesma forma como pode ser que mesmo com uma pequena quantidade de vírus, o meu corpo tenha reagido de forma muito... produção muito grande de anticorpos e eu ainda estar imune. Agora, nós não temos tido notícias, pelo menos, não está sendo publicado nada, no sentido de reinfecções, uma seguida da outra. Existe sempre uma janela entre a primeira infecção e a segunda. E essa janela é que está variando um pouco. Então, por isso, não estaria previsto o pagamento do exame no momento da alta ou após o quarto dia. O que a gente sabe é que as pessoas saem do hospital, né? Da reinfecção, na verdade, a reinfecção ela tem que ser pelo mesmo vírus que já te infectou. Como agora a gente sabe que ele mudou muito, então as pessoas elas estão se infectando por essa nova cepa ou pelas mutações do vírus. Então, é muito difícil tu ter uma reinfecção no sentido da Organização Mundial de Saúde, do protocolo, de que tu vai te infectar pelo mesmo vírus. Então, é isso que está acontecendo. As pessoas estão se contaminando novamente, mas não pelo mesmo vírus que contaminou elas antes. Não pela mesma mutação, né? Exatamente. Concordo, mas continua o problema. Não, de qualquer jeito, eu já sei. Se eu parar num hospital e quando eu sair, eu vou pagar o teste, porque é o que a maioria faz. Né? Por mais que não seja assumido, mas só quem teve Covid, e eu não tive ainda, mas acompanhei diversos que tem. Estou com o irmão com Covid. Olha só, minha mãe teve Covid, ficou internada 12 dias na Santa Casa, ela não fez o teste para sair do hospital. Sim, justo. Ela, inclusive, a partir do 14º dia do início dos sintomas, ela ficou 12 dias internada, certo? Mas o início do sintoma dela foi anterior à internação, né? Porque ela, a partir ali do 8º dia de infecção. Quando ela entrou no 14º dia do início dos sintomas, ela saiu da unidade Covid e foi para a unidade aberta, sem fazer teste. Sim, a critério... do hospital, a critério médico, né? Transferiram ela para o leito não Covid e deram alta para ela sem a necessidade de repetir o teste. Lu, eu vejo mais esse pessoal que já foi contaminado fazer o teste, aquele outro teste para ver o grau de a sorologia, né? A sorologia, exatamente, para ver o quanto ainda tem, né? A questão dos anticorpos, né? De anticorpos, Isso. Grato. Incomodei bastante, mas Imagina. Um assunto latente. Foi ótimo. Tem que esclarecer, tá certo. Obrigado. Eu acho que na ordem estava o Rui. Ainda foi dormir. Sobrou alguma dúvida para ti ainda, Rui? Tá sem áudio. Tá sem o áudio, tá mudo. Libera teu áudio aí, Rui. Ixi. Aperta o botãozinho aí, Rui, tem um microfone vermelho cortado na... Aí. Agora sim. Não, depois que o Ribas falou tudo isso aí, pela ansiosidade dele, pelo jogo de amanhã, tá? Eu quero te dizer, Juliana, que realmente a tua palestra foi muito brilhante, como tu és brilhante, tá? Obrigada. E eu quero também deixar registrado que nós, diretores, associados, conselheiros da associação da CRT, nós ficamos muito mais tranquilos, muito mais à vontade, tendo uma Juliana, uma Luciane e o Dr. Rogério nos dando esse apoio, cada um no seu quadrado, cada um na sua área, tá? Então, realmente, isso aí, para a nossa associação, foi muito importante essa contratação, tá? A única coisa que me causou estranheza, que tu, bem mais nova que eu e a Márcia, contraiu catarata. Mas eu tive mesmo. Eu tive com 34 anos, no olho direito. Pois é, tu vê, bem mais nova que eu e a Márcia. Então,
Isso aí é uma coisa assim de causar estranheza. Mas, Juliana, eu não vou te chamar porque tu é bem mais nova que nós, tá? Então, dizendo isso aí, pela contratação de vocês, tudo isso aí, as 25 perguntas, agora o livro fez 4, eu botei 25, tá? Mas eu procuro você bem mais breve que o Luiz Felipe foi. Uma pergunta para ti, assim, da tua área. Quanto tempo de vida útil nós teremos na Unimed, tendo em vista aquela balança que tu falasse, tá? Dos ganhos da Unimed, receita, despesa da Unimed. Levando em consideração, tá? Principalmente que a nossa faixa etária está muito elevada, tu sabe disso aí, né? Melhor que ninguém dentro da associação. Quanto tempo nós teremos ainda com Unimed ainda dentro da associação? Seu Rui, a gente não sabe quanto tempo a gente estará aqui. Mas eu posso me garantir, eu não tenho bola de cristal, mas eu penso assim, ó, que se nós utilizarmos, independente da idade, se nós utilizarmos aquela penúltima lâmina que eu coloquei, o plano de forma consciente, nós vamos continuar contribuindo e nós vamos conseguir manter que a nossa sinistralidade se equilibre. Então, penso que a vida útil, vida útil soa muito ruim, né? Mas eu penso que a gente tem esse trabalho todo que está sendo desenvolvido pelo PGS, pela assistência social, né? E essa preocupação toda de vocês vai fazer com que já fez com que a gente ganhasse um fôlego bacana nesses últimos anos, né? A Lu, Márcia, Lau. Então, vida útil eu acho meio ruim falar. Não é vida útil. Quanto tempo mais nós teremos de Unimed? O que tu acha, assim, pela tua experiência profissional, já que teu conhecimento? Eu acho que temos muito. Bom, que bom. E prova disso, olha só, seu Rui, os planos de saúde, eles estão aumentando. Tanto é que eu comentei com a Lu, a ANS, cada mês ela atualiza seus dados, eu mostrei para vocês que a gente está aí com 47 milhões, nós vamos chegar nos próximos 2 meses a 40 milhões de vidas. O que significa isso? Que as pessoas estão buscando o plano de saúde, né? Se fosse uma coisa ruim, se fosse uma coisa que estaria em extinção, ela teria diminuindo o número de vidas. E eu acho que é justamente pelo fato dessa segurança que o plano está dando que as pessoas estão aderindo. E eu acho que as pessoas estão se conscientizando mais com a questão da utilização. E isso segura um pouco a sinistralidade e dá mais vida, né? É verdade. É verdade. A gente está dentro de um processo de redução da sinistralidade, Rui. Nós estamos num processo de redução da sinistralidade desde 2019 para cá. A preocupação que eu tenho é essa, né? Devido à nossa idade avançada, minha e da Márcia, né? De continuar gozando disso aí, né? Então, nós contamos contigo, né? Nós contamos com a Luciana, continuamos com todo o serviço social que faz todo esse trabalho, né? Esqueceu da Úrsula também, que faz um trabalho de base para nós, de pesquisa, de coleta de dados, que é essencial. A mãe, a filha também, todas elas fazem um trabalho assim, muito importante, tá? Parabéns, Márcia, para ti e para essa equipe toda aí que tem nos ajudado muito, a Juliana, parabéns a Luciane. Para as associações, né, que tem essa lucidez. E o doutor Rogério também, que tem nos apoiado, que tem nos dado respaldo, né, para nós, antes leigo e ignorantes, tomar uma decisão mais alicerçada em bases sólidas, assim, tá? É isso aí, Márcia. Tá? Rui, só para um comentário. No decorrer dos anos passados, antes até do PGS, uma das maiores alegações da Unimed era que os reajustes nossos eram porque nosso grupo era muito idoso, muito velho, né? E adoecia muito. E isso é uma coisa que a gente já conseguiu provar que não é. Tá? O nosso grupo é idoso sim, mas não é doente. Então, a gente... Não é esse o fator que pesa mais, não é a idade, não, né? Acho que a Luciane até pode levantar isso. Então, são coisas muito importantes que a gente está começando a destruir dentro das argumentações de reajuste da Unimed. Isso aí.
Exatamente. É que quando a gente só tinha dados, né? Daí a gente não tinha informação, porque a gente não compilava esses dados. Agora que a gente está compilando esses dados, a gente está conseguindo transformar em informação e conhecimento da carteira. E aí nós levamos para a Unimed que as pessoas que mais gastaram por necessidade o plano de saúde, eles eram os mais jovens, por uma série de situações que não vem ao caso, mas mostrando que a idade avançada não necessariamente ela vai estar automaticamente responsável pelo aumento do custo, né? E a gente vem mostrando, então, desde novembro de 2019, que a gente vem tendo uma queda na nossa sinistralidade. Vocês devem ter percebido que ano passado, que na verdade o reajuste acabou acontecendo esse ano, porque a ANS também, a Agência Nacional, né, Ju, selou o repasse dos reajustes ano passado, mas ele foi um reajuste bem menor do que ele vinha sendo aplicado nos últimos anos, né? Obviamente que no bolso a gente sentiu mais, porque a gente teve que trabalhar o passado. A ANS disse assim, não pode reajustar, mas quando chegar lá em janeiro tem que reajustar o retroativo. E aí, obviamente, que veio numa pegada só, né, o reajuste. Mas o reajuste por mês foi de 7,5%. O reajuste do ano de 2019 tinha sido de 18%. E isso é reflexo de todo esse conhecimento que a gente está tendo e todos os argumentos que a gente está conseguindo ter com a Unimed a partir de todo o trabalho que a gente faz. Mas eu vou parar de falar porque tem a Marta. Não, só para terminar, tá? Diga. Só para terminar, só para encerrar as 25 perguntas. É o clube do Bolinha, né? É o clube do Bolinha. Já que eu faço tanto tempo que eu não participo, né? Obrigado, Márcia. Obrigado, Juliana. Obrigado, doutor Rogério. Obrigado, Luciene, tá? E obrigado, Márcia, que nós mesmo, na idade avançada, ainda nós vamos ter muitos e muitos anos com a Unimed, conforme a Juliana, tá bom? Sim, vamos a todos. Obrigado, gente. Obrigada, Rui. Marta? Oi, posso falar? Pode. Primeiro eu quero ver uma constatação que me chocou, porque a Juliana falou que até os 59 anos o plano de saúde paga uma taxa por sócio, é isso, para a ANS? Não. Na verdade, sim, na verdade, assim, ó, existe uma taxa chamada de taxa de saúde suplementar. Por exemplo, a Unimed tem lá 560 mil vidas. Então, dessas 560 mil vidas, se 100 mil vidas estiverem acima de 59 anos, ela não paga uma taxa. Essa taxa hoje é centavos, tá? Mas pensa que no montante isso representa. Então, a operadora, não é a associação, é a operadora Unimed, a operadora Centro Clínico, ela paga uma taxa para a ANS. Não, sabe por que eu disse que me espantou? Porque quando a gente faz 59, o nosso plano de saúde vai lá para cima, né? O valor da mensalidade. Mas a minha pergunta é mais ou menos, nem sei se dá para responder nesse momento ainda, que a gente está 1 ano e pouco nessa pandemia, nessa questão do Covid, e se sabe ainda, parece que muito pouco ainda, mas em termos de legislação, plano e Agência Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, muitas coisas vão ter que mudar, né? Muitos protocolos e muitos, como é que se diz, quando tu tem acesso a algumas coisas, me parece que a tendência é que algumas coisas vão ter que se atualizar em função de toda essa questão da Covid. Ou eu estou errada? Eu acho que todos nós, né? Eu acho que o Brasil não estava preparado para uma pandemia, né? Então, acho que todo mundo vai ter que se adequar, se adaptar. E já estamos, né? Já estamos, seja governo, seja plano de saúde, seja as empresas, está todo mundo se readequando. Por quê? Porque a gente nunca previmos trabalhar com uma pandemia. Para a própria Agência Nacional de Saúde tem sido um desafio, para as próprias operadoras tem sido um desafio, para os hospitais, né, para a saúde pública tem sido um desafio. Então, eu entendo que sim, que a gente vai ter que se adequar. Como? Eu não sei lhe dizer, mas a gente vai ter que se adequar. Mas a agência já se adequou a algumas situações, como, por exemplo, os exames, né? A gente tem que pensar que antes da Covid existir, não existiam exames para Covid, né? Sim.
incluíram de forma bastante rápida dentro do rol, e as operadoras, a partir das diretrizes de utilização, conforme a Ju explicou, têm que arcar com o custo do teste de COVID, o PCR, quando tem indicação médica. Além disso, algumas coisas mais técnicas, né, do ponto de vista médico, tratamentos, recursos para tratamento da COVID, que também não estavam previstos, também já estão sendo utilizados e estão sendo incluídos no rol, né? Então, acho que já tem bastante coisa sendo adequada por aí. A própria telemedicina, né, que antes da pandemia não era viável sob o ponto de vista legal e teve que ser rapidamente incorporada por todos os planos para poder continuar dando assistência, né? Então, a gente teve várias modificações aí já. Na verdade, me surgiu uma dúvida agora com relação ao custo hospitalar das UTIs, né? Porque a gente está utilizando muito, os hospitais estão utilizando muito mais as UTIs do que normalmente utilizariam. O custo de uma UTI é muito cara. Isso vai ser repassado, evidentemente não, uma pergunta, né? Esse vai ser repassado para os planos, como é que ficaria? Oxigênio, né, em quantidade maior, enfim, todo esse custo de internação na UTI. Automaticamente, quanto maior o custo, vai cair na sinistralidade, Márcia. E de fato, as UTIs são caras, mas de planos até o PGS, o pessoal da equipe pode falar melhor, a gente não tem uma quantidade elevada de associados vinculados que vão para a UTI, que estão indo pelo menos, né, Lu? Então, esse impacto... A gente teve um volume um pouco maior agora na segunda onda, né? Lá no ano passado a gente quase não teve, agora cresceu um pouco. Mas eu acho que vai ficar dentro da... Compensa. Dentro de uma redução de utilização. Sabe? A redução das cirurgias eletivas acho que acaba equilibrando um pouco, né? Equilibra um pouco, exatamente. Outros acessos, a gente vai ver agora. Quer conversar também? Agora a gente vai ver a gente vai ver com a sinistralidade de março, né? O que vai acontecer. Isso. A segunda onda aconteceu em janeiro e fevereiro, né? Então o custo ele deve estar vindo agora até o dia 10 de abril, quando a gente recebe os custos de março até janeiro, né? Daí a gente vai conseguir ver. Luciana, tu tem pergunta, né? A gente já está no avançado da hora. Tenho. Eu fiz a minha vacina no sábado, a minha primeira dose. Como eu sou lúpica e tenho problema bem de imunidade muito baixa, eu preciso, meu médico comentou por alto, que talvez a vacina não tenha resposta padrão, como é para as outras pessoas. Me parece que tu falaste em sorologia, não sei se é esse o exame que eu teria que fazer para saber se o resultado da vacina. Bom, se eu tiver que fazer esse exame, né, o plano cobre, é isso que eu quero saber, se o plano cobre esse tipo de exame para saber a quantas vai andar a minha vacina, a quantas vai ter efeito. Esse exame, possivelmente, dependendo da solicitação médica, Luciana, talvez o médico que vai solicitar, se ele fizer uma justificativa adequada, que se enquadre dentro das diretrizes, certamente será autorizado. Mas precisa estar, tudo que ele colocar nessa solicitação tem que estar de acordo com as diretrizes. Talvez ele tenha que ter acesso a elas para poder fazer a solicitação de acordo. Daí, se enquadrar, tem cobertura. Sim, daí, no caso, eu busco ajuda, né, nesse sentido, para ter as diretrizes, né? A gente pode, dependendo, tu pode contatar o PGS, aí elas me contatam e a gente auxilia, não tem problema algum. A gente está aí para isso. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada pela explanação. Foi ótima. Que bom. Mais alguém, pessoal? Carmen? Só uma informação que eu queria. A CRT adotou o Plano Unimed a partir de que ano? Foi 1985? Você saberia me dizer?
O seu Roberto. Tem que pedir ajuda aí. Roberto, Márcia. Eu realmente... É ano de 1990 ou 91. A associação assumiu em 2002. Antes era pela fundação, Roberto? Não. Para os aposentados, a associação gerenciava, sim, nesse período. Mas, assim, ó, o meu parâmetro, na verdade, eu não lembro realmente, mas eu sei que em 89 minha filha nasceu e eu tinha Golden Cross particular. A partir de 90 é que eu passei a ter Unimed para os meus filhos. Unimed, isso aí, Aí foi 90, então. Eu penso que foi antes, mas também em relação ao nascimento de uma filha. Mas... bom... Não lembro, então talvez na fundação tenha sido depois, aí realmente eu não vou discutir contigo. A fundação foi depois, um pouco. Oi, Carmen, tudo bem? Tudo bem, Roberto? Quanto tempo? A gente pode olhar o contrato, lá no contrato, no primeiro, deve ter a data. Com relação a essa pergunta da Luciana, ela não teria que esperar no mínimo 14 dias para fazer efeito a vacina? Aí vai dependente de fazer o teste ou não. Indicação médica. Para teste sorológico, até mais do que 14 dias, Ribas. Mais do que 14 dias. Ela tem que esperar também a segunda dose, né? Sim, mas é que a princípio eles estão dizendo que o médico está querendo, né? Com esse exame. Isso aí é a partir da segunda dose, com certeza, né? Que no meu caso é 28 dias, né, para ver se eu estou imunizada ou não, ou até que ponto eu estou, né, Ribas? É isso aí. Mas, com certeza, o médico vai ter que se adequar a essa questão que a Juliana falou, né? Porque senão todo mundo vai querer fazer até sem tanta necessidade, né? Meu caso é um caso atípico, né? Eu até nem sei, daqui a um pouco é um exame barato e eu nem preciso estar fazendo toda essa burocracia para o médico, né? Mas é que eu não tenho nem ideia. Não deve ser uma coisa tão cara também, né? Mas o que já falaram é que o índice, mesmo na primeira, o ápice da criação de anticorpos é pelo 14º dia. Não adianta, por isso que não adianta tu tomar uma vacina hoje e te aglomerar amanhã. Com certeza. Assim, porque tu tem um crescimento de anticorpos. Então, por isso que eu estou te dizendo, independente do que o médico pedir, coisa assim, o normal, a não ser casos muito diferentes, é que tu leve 14 dias para criar anticorpos. Com certeza. Depois... Então, é nessa linha que eu quis, vamos dizer, incrementar o que tu perguntou. Tá? Entendi. Mas só, Luciana, acho que a título de informação, eu vi na Panvel o teste sorológico, o teste rápido sorológico, por R$ 59,90. Então não vale a pena. Vai até 300, dependendo da quantidade de dias. Já tem dias que eu vi isso, deve fazer umas 2 semanas, mas eu vi por esse valor, até me surpreendi, porque eu achei bem barato. Baixou bastante. Mas esse não tem contagem, né? Esse ele só disse que ele tem IgG e IgM, ele não tem contagem. É verdade. Provavelmente o médico vai querer a contagem. Sim, no caso da Luciana, é melhor que ela faça o laboratorial, né? Tem que fazer o verdade, bem lembrado. Obrigada. Pessoal, mais alguém? Acho que a gente deve retomar esse assunto em outro momento, mais para o fim do ano. A Ju voltar, mas o mais importante que a gente queria deixar claro, primeiro agradecer a Ju, que foi ótimo, foi excelente, foi super produtivo, mas reforçar com vocês que tanto o Serviço Social quanto o PGS, a gente está aqui para garantir o acesso à saúde, o acesso ao plano de saúde, e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, vocês nos reportem, a gente está aqui para isso, certo? Quando a gente fala em utilização consciente, a gente está falando justamente em não usar excessivamente o plano de uma forma desnecessária, para que a gente tenha condições de usar quando realmente for necessário, né? Como vem acontecendo agora, que muitos colegas estão internados, muitos colegas precisaram de UTI, muitos colegas estão há bastante tempo em internação. Então, é essa consciência que faz equilibrar, né, a receita versus a despesa.
Então, isso é algo que é legal, assim, a gente fazer o fechamento. Mas eu não vou fazer o fechamento ainda, porque eu me lembrei que a Lu tem uma pergunta que eu acho bem importante tu fazer. Eu poderia só, antes de qualquer coisa, desculpe, Luzinha, mas só uma coisa importante, que a gente não deixe de fazer as consultas que tem que fazer, né, nesse período. Exatamente. Boa, Márcia. Com certeza. Não dá para deixar passar, porque também, né, um agravamento de saúde acaba sendo mais complicado do que, né? Eu não ia fazer a pergunta pelo avançar da hora, mas, Ju, surge bastante para a gente a questão dos prazos de autorizações, né? Bastante questionamento. Pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Como funciona? Quem é que, se a ANS fiscaliza isso? Sim, existe uma resolução normativa que trata de prazos de atendimento. Aí ela define prazo de atendimento para consulta eletiva, 7 dias nas especialidades básicas, 14 dias nas especialidades, nas demais especialidades, 21 dias para procedimentos eletivos, ou seja, eu preciso fazer uma cirurgia que não é de urgência. Aí eu ingressei com o meu pedido na operadora de planos de saúde hoje. A operadora tem 21 dias úteis para autorizar esse procedimento. Eu até, de repente, a gente pode, se for o caso, fazer um esqueminha e divulgar isso para os associados, que eu acho que é bem legal, porque aí tem procedimentos ambulatoriais, são várias definições, mas o que mais é importante a gente saber são as consultas eletivas nas especialidades básicas, que é 7 dias, nas demais especialidades é 14 dias, ou seja, vou precisar agendar com uma ginecologista. A operadora tem que garantir acesso a um profissional. Ela não tem que garantir acesso ao profissional que eu quero. Tá? Então, a agência diz que a operadora precisa garantir o atendimento, e não o atendimento com aquele determinado profissional. Isso é bem importante. Precisei de um pneumologista. Não tem pneumologista na região onde eu moro. A operadora tem que garantir um pneumologista, independente de qual for, na região de saúde ou no município limítrofe. Então, essa questão de prazo de atendimento, ela é bem interessante. Eu até posso fazer, me comprometo a fazer um resuminho para que vocês possam divulgar com os associados. Acho que é bem interessante. Eu acho que a gente poderia até colocar... Eu acho que, independente disso, a gente já pode até deixar previsto para o próximo momento que tu vier, extrapolar um pouquinho essas questões de prazos, porque daí tem a questão do intercâmbio também. Intercâmbio, era que eu ia comentar. Fora da Unimed Porto Alegre, né, que tem uma série de requisitos. Verdade. Como é que funciona? Eu acho que é bem legal, assim, vai ficar esse gostinho de quero mais, aí a gente marca um outro momento para a Ju voltar e falar especificamente disso e alguma outra coisa que, se vocês tiverem interesse também e quiserem nos mandar o assunto, fiquem à vontade, tá? Lu, Oi. Lu, posso, Roberto? Claro. Só no final, agradecer para vocês a bela iniciativa, acho que foi ótimo esse assunto, sempre vai ser interessante, né? E cumprimentar a Juliana pela precisão e clareza de sempre. Tá? Obrigada. Obrigada, seu Roberto. Obrigada, Ju. Parabéns, foi muito boa a apresentação. Participação de todos, vamos fazer a nossa foto. Obrigada, gente, pela oportunidade. Acho que fiquei muito feliz mesmo. Obrigada. Volte sempre. Voltarei. Já vai voltar, gente, já vai marcar. Todo mundo pertinho da câmera aí. 1, 2, 3 e... Vamos ver se... Já. Vamos ver. Aê, todo mundo bonito. Rui, tu apareceu de barba. Tu tá de barba, Rui? De barba. Bah, saiu diferente. Bah. Ele tá com a pretensão de fazer bico. Vai ser bico de Papai Noel até Ele tá com síndrome de Papai Noel, Lu.